Se eu entrar numa igreja universal e perguntar: o falso profeta está aqui? Provavelmente vão dizer que não. Se eu for na igreja Deus é Amor, na Mundial, na Assembleia de Deus, na Adventista, ou mesmo na Igreja Católica, a resposta será a mesma. Mas se todos dizem que o falso profeta não está ali, onde ele está afinal? A Bíblia alerta sobre falsos profetas e hipócritas. Mas em vez de identificá-los, muitas vezes seguimos uma fé totalmente cega, sem analisar racionalmente o que vemos e ouvimos. Será que estamos dispostos a questionar isso? O Invertendo Sentidos e o livro O Evangelho segundo a Matemática te convida a usar a razão e a fé. Acompanha só o raciocínio. Interessante que o nosso mestre sempre questionou os religiosos da época, chamando-os de hipócritas, raça de víboras, sepulcro caiados. E ele deu sinais claros de como identificá-los. Eles gostavam de orar em público para serem vistos, de ocupar os melhores lugares, de impor regras que eles mesmos não cumpriam. E hoje, onde encontramos esse tipo de comportamento? Será que o falso profeta está apenas em um grupo específico ou ele pode estar em qualquer lugar onde a hipocrisia prevalece? Muitas vezes, a fé cega impede que enxerguemos o óbvio. Defendemos doutrinas e líderes sem questionar se suas atitudes realmente refletem o caráter do nosso mestre. Será que os falsos profetas e os hipócritas estão entre nós porque ninguém os reconhece? Será que estamos olhando para o lugar errado? Será que preferimos ignorar as evidências para não confrontar verdades incômodas? O que você acha? Nós estamos prontos ou não para encarar essa questão ou continuaremos com uma fé sem questionamento? Deixe sua opinião nos comentários. Aproveitando, estamos aqui disponibilizando para você o prefácio do livro O Evangelho segundo a Matemática. Está totalmente gratuito para você aqui embaixo. Para você ler por que eu cheguei à conclusão de calcular a minha fé. Eram tantas vertentes, tantas igrejas. Aí eu identifiquei que só existem 3 religiões. E aí você vai ver isso no prefácio. E uma enorme quantidade de igrejas, principalmente evangélicas. Mas também não só são evangélicas, nós temos o catolicismo para os tradicionais, para os renovados. Então nós temos uma variedade de igrejas, de interpretações em que você precisa questionar essas vertentes a fim de saber se você realmente acredita no que você acredita ou se você foi convencido a acreditar. E a ideia principal aqui não é te convencer a nada, simplesmente tentar mostrar para vocês como que eu passei a acreditar no que eu acredito. Sem querer te convencer, simplesmente abrindo o jogo aqui para vocês. E quando eu comecei a questionar essas coisas, eu comecei a ver que, poxa, cadê esse falso profeta? Cadê os hipócritas? Onde é que eu posso observar alguém que quer os melhores lugares dentro da igreja? Como que eu posso encarar uma pessoa que fica orando alto nas igrejas e nas ruas, se o próprio mestre falou que essas pessoas são consideradas hipócritas e nos pede a não imitar a essas pessoas? E por que nós imitamos? Essa pergunta eu fiz para mim. Eu parei de fazer determinadas coisas que a minha razão não combinava com aquilo que eu defendia como fé. Esse é o convite que eu te faço. Se você gosta de questionar as coisas, mas de forma sadia, sem querer ofender ninguém, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho porque vem mais coisas por aí e compartilha para as pessoas que estão cegas, sem querer de alguma forma enxergar o falso profeta ou o hipócrita. Às vezes está do lado dele ou ele próprio e ele precisa ser alertado quanto a isso. Sou Marcos Amaro, Invertendo Sentidos.